Bom dia, tudo bem? Vamos para a aula de produção de texto de hoje. Pega aí o seu material, o seu livro de português. Nós vamos falar hoje sobre um outro gênero textual. Nós aprendemos sobre reportagem, certo? E hoje nós vamos falar sobre entrevista, que também é um gênero textual. Professora Heloísa, mas o que é uma entrevista? A entrevista é um texto informativo que acontece por meio de interação entre o entrevistado e o entrevistador, né? Pode ser o entrevistador, ou pode ser mais de um, né? Pode ser mais de um entrevistado, tá? E pode ser mais de um entrevistador também. Pode ser você e uma outra pessoa. Vocês dois juntos, entrevistadores, elaboram a entrevista. Pode ter mais de um entrevistado? Pode, não tem problema. A entrevista, crianças, ela é um gênero textual que tem a função informativa, tá? E ela está vinculada pelos meios de comunicação, pelos jornais, pelas revistas, a internet, pela televisão, pelo rádio, tá? Existem diversos tipos de entrevistas, tá bom? Vai depender de quê? Vai depender da intenção, tá? A entrevista jornalística existe. A entrevista jornalística existe. A entrevista de emprego. Nós podemos fazer uma entrevista psicológica. Pode-se fazer uma entrevista social, tá? Então, existem vários tipos de entrevista. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, tá bom? Como, por exemplo, a notícia e a reportagem. A entrevista, ela possui uma função social muito importante. Por quê, professor? Porque através da entrevista, você vai o quê? Conhecer a opinião da outra pessoa, certo? Você vai fazer o quê? Um debate sobre determinado tema, né? Então, ela tem uma função social muito importante. Na entrevista, nós temos o entrevistador, que é quem faz as perguntas, e nós temos o entrevistado, que é quem responde as perguntas. Então, se você está fazendo a entrevista, você é o entrevistador. Se você está respondendo as perguntas, você é o entrevistado. Quais são as características de uma entrevista? As características de uma entrevista são textos informativos ou textos que dão opinião. Numa entrevista, tem que ter o entrevistador e o entrevistado, tem que ter a presença dos dois. Numa entrevista, tem que ter uma linguagem, né, oral. E em uma entrevista também, nós podemos ter uma linguagem formal e uma linguagem informal. Quando você for fazer uma entrevista, você tem que o quê? Que ficar atento à estrutura da entrevista. Como assim, professora Heloísa? Olha, a entrevista ela pode ser um texto em que você vai dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer o trabalho de uma outra pessoa, certo? Então, você tem que elaborar, né, o tema, você tem que escolher o tema para a sua entrevista.
Imagine você que foi lançado um livro novo por um escritor que você gosta muito, né? E você vai fazer uma entrevista com esse autor desse livro. Você tem que conhecer, né, um pouco da vida do autor do livro. Você tem que conhecer sobre o livro, né, o assunto que se trata, para você elaborar as perguntas que estejam dentro do assunto, tá? Você tem que deixar claro, né, para a pessoa que você está entrevistando que você o quê? Que você conhece um pouco, né, da vida dele, que você conhece um pouco sobre o assunto que você está fazendo a entrevista. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que elaborar um roteiro, né? Então, você escolheu o tema, né, do entrevistado, né? Você é um entrevistador, então você escolheu o tema do entrevistado. Então, a partir daí, você vai criar o quê? Você vai criar um roteiro de uma forma que, na hora que você for fazer a sua entrevista, né, esse roteiro esteja nas suas mãos para você não se perder durante a entrevista. E vou falar novamente, você tem que o quê? Você tem que pesquisar e estudar sobre o tema que você escolheu, tá? Mas por quê, professora? Porque de repente, durante o processo ali da entrevista, que você está fazendo a entrevista, quando o entrevistado, né, te responder algumas perguntas, na hora pode o quê? Dependendo do que ele te responde, pode aparecer o quê? Uma outra pergunta para você no momento ali, que não está no seu roteiro. Por isso que você tem que ter seu roteiro na mão para você estar o quê? Bem informado do que você vai estar falando. Eu posso acrescentar uma outra pergunta que não esteja no meu roteiro? Claro que pode, tá? Seu roteiro tem que ser o quê? Objetivo e claro, tá? As suas perguntas, você vai apresentar elas de forma, né, cuidadosa para que não fique o quê? Muito longo, tá bom? Uma outra coisa, você não pode esquecer de colocar na sua entrevista um título, porque o título ele vai te direcionar, tá? Ele vai direcionar você que vai estar fazendo a entrevista e também ele vai o quê? Fazer com que o leitor se interesse pela entrevista. Então, qual é a finalidade da entrevista? É coletar informações sobre determinado assunto ou divulgar informações sobre o entrevistado. A entrevista inicia-se com uma apresentação do entrevistado, com o objetivo de que o leitor conheça quem é e o que faz, e qual a importância do entrevistado em sua área de atuação. Você agora chegou a sua hora, você vai fazer a entrevista, tá? Vamos lá. Deixa eu só consertar aqui. Aqui é ruim, tá, gente? Coloquei errado aqui. Então, vamos lá. Agora chegou a hora de você fazer a sua entrevista. Hora da entrevista. Entrevistar uma pessoa pode ser divertido e muito rico. É sempre bom ouvir histórias, conhecer melhor outras pessoas e aprender conversando, não é mesmo? Então, aqui embaixo eu coloquei, olha, você vai entrevistar uma pessoa da sua família, tá? Pode ser seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima.
seu irmão, né? A sua irmã, quem você quiser ir na sua família. Você vai escolher e você vai escolher o tema da sua entrevista. O tema é livre, tá? Eu coloquei aqui embaixo 2 modelos de entrevista, tá? Então, olha lá, roteiro de entrevista, 2 roteiros de entrevista. E algumas perguntas. Professora Heloísa, a minha entrevista, as minhas perguntas, tem que ser essas perguntas? Não, correto? Porque as suas perguntas, elas vão estar direcionadas de acordo com o tema que você escolheu. Agora, não se esqueça, né? Na entrevista, você sempre tem que colocar o nome do entrevistado, tá? A idade dele. Então, aqui, ó, eu coloquei um roteiro aqui, ó. Que a primeira coisa que eu vou colocar aqui na minha entrevista? Eu vou colocar um título, né? Lembra lá que eu falei que se você colocar um título, vai ficar melhor para você e melhor também para o leitor, vai chamar a atenção do leitor. Aí que eu coloquei qual o seu nome, qual a sua idade, o que você gosta, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, o que você não gosta de fazer. Você possui muitos amigos na classe? O que você mais gosta de fazer quando está dentro da sala de aula? Qual o seu lugar de lazer preferido? Qual a sua comida favorita? Que tipos de doce você mais gosta? Você pratica esportes? Qual? Então, pelas perguntas aqui, a minha entrevista está direcionada a quem? Quem que é o meu entrevistado aqui? Um aluno, né? Agora aqui, olha. Nome, idade, profissão. Coloca o título lá na sua entrevista. O que você faz no seu trabalho? Como você aprendeu o seu trabalho? Quantas horas você trabalha por dia? Com que idade você começou a trabalhar? Que outros trabalhos você já realizou? Então, aqui eu estou entrevistando algum profissional, certo? Alguma área de trabalho, correto? Então, aqui são 2 modelos que eu coloquei. Não significa que as suas perguntas têm que ser as perguntas que estão aqui, não. Elas vão ser de acordo com o tema da sua entrevista, tá bom? Se você tiver dúvida, né, o que é uma entrevista, né? Você pode consultar o seu livro lá na página 178, 179, tá bom? Que tem lá. Eu mandei também essas atividades para vocês fazerem, tá? Já mandei aí na aula dessa semana. Tá joia? Então, para vocês, um bom dia, fique com Deus e que Deus abençoe vocês.